Olá, nesse vídeo vamos fazer a instalação do Laravel e a configuração dele. Na verdade, o Laravel vai ser instalado dentro do nosso projeto, porque vai ser um projeto baseado em Laravel. A gente tem o site do Laravel aqui, né, laravel.com, e aqui a pasta de documentação, né? Essa documentação é importante que a gente dê uma olhada, porém, como a gente vai utilizar o Composer para gerenciar, porque esses outros aqui a gente vai precisar de uma máquina mais potente para rodar uma máquina virtual, usando aí o Docker, né? E uma máquina virtual aí dentro do Docker, que ele já vai configurar aí através do Sail, Sail Service. Então vamos utilizar o Composer para instalar direto no sistema operacional. Porém, nessa versão 8, eles esqueceram de colocar aqui o que a gente precisa de configuração aqui no PHP, né? Então, quais são os requisitos? Enquanto isso existia até a versão 7. A versão 7 ele diz que está desatualizada, que é uma versão antiga. Dá para implementar na versão 7 sim, né, ainda, mas ele acusa aqui que é interessante migrar para o 8. Só que possivelmente aqui ele vai ter aí algum passo a passo de migração na documentação aqui para a esquerda, em algum lugar, né? Então aqui, ó, Server Requirements. Então PHP tem que ser versão 7.25 ou maior. Legal. Então estamos com a versão 7.4. A gente precisa colocar aqui o BCMF. Então onde que a gente encontra esses caras aqui, né? Então a gente encontra eles. Eu vou usar basicamente a documentação do 7, então, porque ele vai servir para o 8 também, né? Então ele vai possivelmente baixar o 8 e a gente vai usar o do 7 aqui. Então vamos abrir o prompt de comando, né? Vamos aí para a pasta do PHP, instalei aqui no opt PHP. E aí vou abrir aqui start ponto, né? Abrir aqui no Explorer. Então temos aqui, né, o arquivo php.ini. Então esse cara aqui é o cara que a gente vai usar, eu vou abrir com o bloco de notas, né? É o cara que a gente vai usar aqui para configurar. Então vou só aumentar o tamanho da fonte aqui, né? Então quais são os componentes que ele precisa? PHP 7.25 maior, beleza? BCMF, tá, BCMF, Ctrl F, BCMF. Então aqui o BCMF. BCMF Scale, número decimal, tá, beleza. Esse aqui, vamos ver se está ativo. F3, F3, F3. Deve ter um extension aqui, né? Vamos voltar aqui, Ctrl F, Extensions. F3, F3. Loadable Extensions, vai estar na pasta txt, beleza. Dynamic Extensions. Aí aqui deve ter o BCMF aqui, ou ele já está ativo, né? Vamos ver aqui. Bom, aqui tem as extensões. Então nessa parte aqui, ó, na parte do extension igual, tá? Então extension igual é onde está ativo. Então ponto e vírgula aqui não está ativo. Quando está sem ponto e vírgula está ativo. Então a gente tem que procurar esse cara aqui, né? Por extensions até o Dynamic Extensions e vamos habilitar os caras. Então esse cara aqui não achei, é ctype. Então, ctype, vamos ver aqui ctype, às vezes ele está mais para baixo, tá? Então aqui o extensions tem mais para baixo. Então vou colocar BCMF aqui e configurar, procurar todos do BCMF, beleza. Ctrl F, ctype. Ué. Para cima então, né? Também não. File info. Ali está desativado, né? Vamos habilitar, tirar o ponto e vírgula. JSON. Esse JSON era para estar por aqui, né? Antigamente tinha, não sei se nessas versões mais recentes do PHP já não precisa mais, né? De repente virou padrão e ele já vem habilitado. Vamos ver aqui JSON, possivelmente já está habilitado. MBString, MBSTR. Onde é que está o Dynamic Extension? Dynamic
Ué. Ah. Pô, tá difícil aqui. Extension é igual. Pronto. Ué, como assim? Vai localizar para cima então. Para baixo. MSQLI. Então, cur. Eu vou pegar aqui, ó, mbstring, beleza? mbstring já tá ativo. Ok. OpenSSL. OpenSSL já está ativo. PDO. PDO é para acesso a banco de dados, ele utiliza o PDO, né? PDO aqui, vamos usar aqui para Firebird, não, MySQL e SQLite, né? Vamos usar para esses dois. E Tokenizer, era para estar por aqui. O Tokenizer é para criar tokens, né, da parte de segurança. Vamos ver aqui, token, abaixo, acima, não tem. E o XML PHP Extension, XML, pá, não achou. Bom, vamos salvar aqui, deve ser o suficiente, e vamos instalar o Laravel. Então aqui, se eu for instalar Laravel para todas as aplicações, a gente faz assim, porque aí todas as aplicações vão usar um só. E se a gente quiser instalar numa aplicação, tá mais para baixo, Create Project, né? Via Create Project. E aqui no Create Project a gente pode colocar a versão do Laravel. Quero pegar a versão 7, por exemplo, um blog, né? Então, se eu não for colocar aqui a versão, ele vai pegar, por exemplo, a versão 8. Então, eu vou pegar o Ctrl C, voltar lá para o prompt de comando. Vamos criar a pasta da cd barra invertida. Vamos criar aqui mkdir www. Aí cd www. E aqui, né, não tem nada aqui dir, né, não tem nada. E vamos usar o comando aqui, né, composer, tararau. Mas vamos ver aqui com a versão, já que o 7 a documentação diz que está defasado, eu vou pegar a última versão. Então vou apagar aqui a versão, deixar só Laravel barra Laravel. Isso pode ser um risco ou não, porque às vezes a gente pode ter algum conteúdo aí incompatível entre as versões, né? Mas vamos lá. Então vamos chamar de anúncio-web, né? E vamos ver se vai dar certo. Tá baixando a versão 8.5, até agora foi, né? Tá usando o Git também, né? Ele usa o Git aqui para baixar, usando o Composer aqui para baixar as dependências, né? Outros componentes ali que ele precisa. Aí atualizando as dependências, olha, tá baixando um monte de dependência aqui, belezinha. Então tudo isso aqui ele utiliza, né? São 105 dependências, está baixando 60 e pouco agora. Beleza. Aí está instalando, ele só fez o download, agora está fazendo a instalação das dependências. E aí? Vou ter que esperar um pouquinho aqui, né? A minha conexão é mais ou menos, né? Vamos ver se ele vai conseguir baixar de boa aqui todo o conteúdo e configurar, porque ele vai baixar as dependências, baixou o Laravel, baixou o que o Laravel precisa para rodar, para criar uma aplicação nova, e depois disso ele está baixando agora as outras dependências, ou seja, o que a aplicação precisa para, né, rodar aqui. É lógico que pode ser que a gente não use todas essas dependências, né? Ele vai trazer todas. Então vamos lá. Aqui é sem edição mesmo. Aqui é o vídeo direto, sem edição. Se quiserem, coloquem na velocidade 2 aí, né, até terminar esse pedaço, vai avançando um pouquinho.
E no final, a princípio ele deve, pelo menos até a versão 5.5, 5.4, ele gerava aí o token, né? Um token para ele gerenciar as camadas. Então aqui já era MVC. Então na parte do view para o controller, ou seja, do back-end para o front-end, ele utilizava um sistema de autenticação baseado em token. Então vamos ver se ele continua assim, porque faz tempo que eu não mexo aqui, então eu não sei se ele continua desse jeito. Então ele geraria esse token no final. Então, aguardando aqui para ver se chega aí nesse token, né? E aí esse token aí ele vai permitir que a camada front ele se autentique para usar os serviços aí do back-end, né? Então em duas camadas aí, né? Back e front. Então vai ser uma aplicação full stack, né? Se der certo aqui. Então ele tem várias dependências aqui, como no caso do Java, o pessoal usa muito o Maven para gerenciar dependências e depois tem outros gerenciadores de dependências do Java, como o Gradle, né? Tem muita gente utilizando o Gradle hoje em dia também. Aqui a gente pode fazer isso via o Composer. Então o Composer é que faz toda essa gestão, por isso que tem a figura de um maestro lá e a gente não precisa se preocupar. E aí quando o repositório, por exemplo, Laravel, sofre atualizações, a gente pode usar o comando aqui para via Composer para atualizar aí essas dependências, né? Então a gente ganha bastante nesse sentido. Vamos só ver aqui. Então eu coloquei essas dependências porque normalmente quando a gente instala lá no PHP-INI, né, as extensões, normalmente quando a gente instala o PHP, ele não vem com todos os recursos necessários instalados, né? Essa pasta do PHP já não preciso mais. E aí, oh, legal, ele já criou a aplicação. Então, o da Dir aqui, ó, né? Ah, vou abrir o Explorer de novo aqui, só para a gente dar uma olhada. Então, ele criou aqui a nossa pasta, né? Anúncio web, oh, legalzinho. Mas eu tive que mexer lá no PHPN porque provavelmente ia dar algum erro lá, falando que está faltando MBString ou naqueles lá, né? Aí alguns já estão ativos. Então, nessas versões mais recentes do PHP, talvez a versão 7.2 mesmo, alguma versão futura, 7.3, já ativou alguns porque tem muitas aplicações usando. Então, é aqui que está a nossa aplicação, na pasta anúncio web. Então, aqui a gente tem muitas pastas e arquivos. Esse arquivo .env ele fica só na máquina do desenvolvedor, por isso que tem o arquivo .env.example, esse vai para o servidor. Então, nesse arquivo gitignore é que, vamos tirar o zoom aqui, é que temos aqui, ó, né, vamos abrir isso aqui no Visual Studio Code, né, fica melhor. Vou fechar esse cara aqui. Então, aqui, como estou com o Visual Studio Code, vou entrar aqui na pasta, no cd anúncio web, e aí o comando code, que se você tiver com o Visual Studio Code instalado, ele já vai abrir na pasta atual, né? Untitled, mas se a gente abrir aqui, ó, tá, tem que colocar code ponto, espaço ponto, foi mal, né? Ctrl C aqui, opa, Enter, code espaço ponto, agora sim, né? Aí ele vai abrir na pasta atual. Beleza? Senão abre o Visual Studio Code sem nada, né? Então aqui fica melhor para a gente visualizar. Então esse arquivo .env ele vai ser ignorado pelo Git, se a gente for colocar algum servidor de versão do Git, né? É onde a gente configura a nossa variável de ambiente. Vou mexer nele daqui a pouco. E aqui no Git ignore tem as pastas que ele vai ignorar, os arquivos que vai ignorar, incluindo aqui o env, né? E tem aqui algumas pastas que ele vai ignorar, né? São as pastas padrões que o próprio projeto baixa quando a gente baixa o projeto via Composer, né? Então, quando a gente manda atualizar via Composer, ele vai baixar todas as dependências usando o PHP. Então, essa pasta vendor já a gente pode perceber que é uma pasta ignorada, né? Então, essa pasta vendor onde a gente tem todas as dependências, incluindo o Laravel aqui, o Laravel, né? Então, todo o framework do Laravel está aqui dentro. Esse Tinker a gente vai usar depois para testes, né? Ele serve para teste automatizado não, manual, né? A gente pode fazer testes nele. Ele roda roda a aplicação como se fosse VM no modo debug. Então, a gente vai conseguir fazer teste com ele mais para frente. Por enquanto, está igual aí, muito parecido com a versão 5, mas vamos fazer mais alguns testes aqui para ver. Só que no finalzinho aqui, ó, da instalação, ele não gerou o application key, né?
ele não gerou application key. Então, pode ser que a gente tenha problemas aí com a autenticação, né? Então, essa autenticação a gente teria aqui no .env, né, que é o local. Ele criou aqui, beleza. É isso aqui que a gente tinha que olhar, tá? Ele não está colocando mais no log. Antigamente aparecia no log. Ele gerou uma application key que é usado aí, né, para integrar o front do cliente. Então, quando a gente for rodar num servidor, aí a gente tem que criar esse env aqui, né, numa variável de configuração, aqui na pasta config, né? Na pasta config tem os arquivos de configuração, então configuração da aplicação e outros. Então aqui a gente vai ter aqui em algum lugar, né? Depois a gente vai navegar isso em outras aulas, aí a gente pode ver onde é que vai ficar. Enquanto estiver desenvolvendo, não tem problema, a gente usa desse cara aqui, né? Então esse .env não vai para o servidor do Git. Então se quiser enviar para o servidor do Git, tem que tirar aqui né, dessa lista aqui, ó, né? Por exemplo, enviar esse cara aqui para o servidor, né? Então, como eu vou disponibilizar isso aqui meio que configurado para todo mundo ter acesso, pelo menos o .env aqui eu vou retirar daqui, né? Porque ele normalmente não vai. E é prático que ele não vá, porque dados aí, de repente, do usuário não são interessantes serem enviados para o servidor, né? Beleza, vou tirar daqui, vou salvar nesse projeto aqui, né? E ele tem as dependências nesse arquivo composer.json, tá? Então todas aquelas dependências lá, uma dependência às vezes puxa outra, tá aqui. Então às vezes se tiver uma versão nova, a gente tem que colocar aqui qual que é a versão nova aí da dependência. Então isso aqui funciona de jeito parecido aí com o Maven aí para Java, ou o Gradle aí para Java ou Android, beleza? Então quem já implementou em Java e Android vai meio que lembrar ou vai entender do que eu estou falando aqui. Então vamos lá para a sequência, né? Então fiz um rascunho aqui do que era para fazer aqui. Belezinha. Estou no Studio Code. Então aqui no vendor eu tenho as dependências. Então isso aqui ele baixa quando configura o projeto. Então não envio ali para o servidor Git ou de versionamento. A gente tem aí também outras pastas aqui, né? A pasta aqui de storage, onde a gente tem o armazenamento. Então banco de dados, essas coisas vão vir para cá. E o database aqui, onde vai vir aqui, né, as configurações de banco de dados, os scripts aqui de banco de dados. A gente vai vai rodar um aqui que é migration daqui a pouquinho aqui, ó. Então esses migrations são scripts feitos em PHP, tá? É orientado a objeto para ele criar uma estrutura de dados aqui, por exemplo, da tabela de usuários, né, que users. Ele vai também criar aqui esse migration aqui, reset tables para zerar tabelas, então vai limpar usuários e senhas. E aqui ele vai ter também os jobs. Jobs são rotinas automatizadas que a gente pode criar alguma rotina que roda um determinado horário todo dia aí, né? Como gerar relatório, a gente faz isso. E os seeders são para alimentar aqui a base de dados com dados iniciais, né? A gente vai usar isso aí mais para frente. Legal. Vamos ver se essa versão 8 vai servir lá para frente. Feito isso, então a gente vai ver a AppKey que a gente já viu aqui no .env. Vou dar 2 cliques aqui porque quando a gente só dá um clique ele fica em itálico, significa que está temporário aqui. Então se a gente abrir outro, ele vai para outro arquivo, né? E quando a gente aplica 2 cliques, esse aqui ele tem extensões aqui para .exemplo, não quero, né? Ele vai trabalhar, o git ignore já foi, não vou mais mexer, então 2 cliques ele já fica aqui. Então aqui a gente tem a conexão com o MySQL aqui no DB Connection, que é a conexão padrão para ele, mas a gente vai fazer o seguinte, vamos alterar isso aqui para usar um banco de dados local. Por que eu vou fazer assim, por enquanto estiver desenvolvendo? Para poder enviar o banco de dados também para um servidor Git. Aí os senhores vão poder baixar o código-fonte para analisar se precisar, né? Eu quero que os senhores façam esse exercício aqui e tal, mas se precisar para comparar, para os senhores terem acesso também ao banco de dados, beleza? Então, vamos lá. Na minha anotação aqui, agora .env aqui já está beleza. Eu já falei sobre ele, né? Então agora vamos lá para o banco de dados. Então, aqui no config tem o database, né? PHP, 2 cliques aqui. Então aqui ele verifica, ó, no default, como é que ele busca
a conexão. Então ele busca lá na variável env primeiro, então esse env é um helper. A helper é uma função que ajuda, tá? Então ele vai buscar lá uma variável chamada dbConnection. Então ele tem aqui uma variável chamada dbConnection. Então dbConnection é a variável igual o valor. Então dbConnection está com MySQL. Se não, ele vai buscar aí, né, a conexão para MySQL. Então note que os dois são iguais. Então como quando a gente for colocar no servidor a gente vai usar o MySQL, então na dbConnection a gente vai usar SQLite, né, SQLite. Então, o SQLite está aqui para baixo, né? E por isso que eu habilitei o PDO para SQLite lá no PHP-INI, né? Então, é por isso. Então, está aqui o SQLite, e aí ele tem toda a configuração do SQLite. Então, eu vou pegar aqui o SQLite, né? E substituir aqui o MySQL aqui para que ele use o banco de dados SQLite, que é um arquivo de banco de dados binário, né? Então, eu quero que ele use esse cara aí. E aí, coloquei ele aqui. Legal. Feito isso, aqui tem o database, né? Esse database aqui é quando é um banco de dados aí, digamos aí, de servidor, aí esse DB database faz sentido. Para o SQLite, como ele vai criar um arquivo único, esse cara não faz sentido. Então eu vou apagar esse cara aqui, né? Salvar, Ctrl S, e aqui no database ele já vai buscar aquela variável de ambiente DB database, se existir. Se não existir, eu quero usar esse outro helper, então um helper dentro de outro, né? Qual banco de dados que ele vai usar? Então ele vai buscar um arquivo chamado database.sqlite, esse é o nome do arquivo. Deixa eu selecionar aqui. Esse cara aqui, antigamente ele buscava na pasta database aqui, ó, nessa pasta aqui, tá? Aqui eu sei que tem um storage, mas storage é quando eu habilito o plugin de storage, por exemplo, para o upload de arquivo, essas coisas, aí eu tenho que habilitar esse cara aqui. Então, a princípio a gente possivelmente vai usar esse cara aqui depois, né, para o usuário enviar no anúncio as fotos do arquivo. Então a gente vai ter que ver na documentação como é que faz isso aqui. Eu vou dar uma pesquisada antes. E aqui no database, né, vamos ver se o 8 aqui vai funcionar legal. Eu vou criar um arquivo vazio, new file, vazio mesmo, né, com aquele nome lá, database SQLite. E aí aqui tem plugin aqui para SQLite, mas não quero editar o banco, então eu deixo assim mesmo. Depois talvez eu utilize aqui algum editor visual, né? Talvez do plugin aqui do Visual Studio Code ou manual. Então eu quero que ele busque esse cara aqui. Legal. Então feito isso, a gente já pode verificar se ele pode popular esse cara aqui, né? Criar a estrutura básica de tabelas. Depois a gente vai criar os logins e tal, né? Então a estrutura básica onde a gente vai ter aqui, ó, no database migration, né? Aqui no migration. Então, como é que a gente estrutura? Desse jeito aqui, ó. Eu quero que crie uma entidade chamada usuários, esse aqui é o nome da tabela, e eu quero que ele tenha um campo ID, um campo nome do tipo string, e-mail do tipo string, que é único, então vai ser uma chave. E aí, o timestamp aqui, o campo verificado em, né, se tiver algum link de ativação, por exemplo, já cria aqui também um campo para verificação. A senha do usuário, que ele vai estar criptografada, né? E o token que ele vai criar e o timestamps aqui, né, com uma tabela aqui de datas e horas aí, o de acesso ou outras informações. Então ele vai criar essa tabela de usuários aí. Então essa aqui é a principal aqui inicial e ele cria basicamente a de usuários só, né? E o de jobs aqui a gente não vai usar por enquanto, a gente vai usar possivelmente até o final do semestre, mas essa de usuários. Então ele vai criar uma tabela de usuários, ele vai converter isso aqui para os comandos SQL e vai gerar. Como é que ele faz isso? Vamos voltar lá para o prompt do DOS, né? Aqui no prompt do DOS, ele está rodando aqui, né? Então se eu der o Ctrl C, eu derrubo o Visual Studio Code. Então eu tenho também uma outra forma, que é o terminal, né? Vira a janela terminal, que é o Ctrl e o apóstrofe aqui, né? Ctrl Shift e apóstrofe. Aí ele abre uma janela terminal. Ele abre a princípio aqui no PowerShell, tá? Eu prefiro usar o prompt de comando, né? Select Default Shell aqui, configure Terminal Settings. O PowerShell ele é legal. Não sei se vai pipocar aqui. Vamos testar com o PowerShell. Tá. Então, PowerShell é uma versão estendida aí do CMD, do comando, né? Vamos ver aqui. Então, no PowerShell,
vamos usar o Artisan. Então, o Artisan é um cara que a gente automatiza aí diversas tarefas do Laravel. Então, PHP Artisan. E aí, o comando migrate. Tá? Então, como é que eu sei que é migrate? É porque eu já li boa parte da documentação aqui, né? Laravel migration aqui. Né? Então tem aqui migrations, né? Ele está mais para baixo aqui no databases aqui, ó, né? Então como é que eu executo aqui, né? PHP Artisan make migration para criar um migration, criar um arquivo daquele lá, né? Criar uma tabela. A gente vai fazer isso mais para frente. E se eu quiser executar as migrations, é o comando migrate aqui no final, aqui ó, né? PHP Artisan migrate para rodar as migrações. Então como já temos as migrações, a gente vai fazer isso. E se eu quiser saber como é que está o status, né, quais migrações rodaram ou não, eu posso usar aqui migrate dois pontos status. Eu vou copiar esse cara aqui, né? Ou vou digitar, opa, lá no Visual Studio Code, né? Dois pontos status. Então quero saber quais os migrations que já rodaram, ó. Então ele vai procurar aquele arquivo, vai fazer a conexão, vai inicializar aqui o banco de dados, né? Migration table not found aqui, na tabela de migração não encontrada. Tá aqui migrations. Tá. O que aconteceu? Ele conectou no banco de dados, tá? E aí ele cria também uma tabela de migrações no banco de dados. Como o banco de dados está vazio, né? É um binário que está vazio, então não tem. Então vou ter que fazer o migrate mesmo aqui. Opa, né? Setinha para cima aqui, sem o status, né? Aí ele migrou, ó, ele criou aí os componentes. Vamos ver aqui, ó, a gente vai ver só o conteúdo binário. Então aqui é melhor usar um editor aqui para o SQLite, como o Visual Studio Code aqui sugeriu, mas aqui significa que migrou. Então quais arquivos de migração que já rodaram? Aí eu uso aqui o migrate dois pontos status, né? Aí eu vejo quais foram que rodaram e que versão que tá e tal. Então ele traz aqui, ó, rodou já, então eu posso não ter rodado algum. Então ele traz aí qual que rodou. Então com isso já inicializamos nosso banco de dados e ele já tem também uma tabela de migrações, né? Então ele já joga no banco de dados onde ele pega esses arquivos. Por que isso é importante, professor? Isso é importante porque ele pode levar esses dados, essas informações para o servidor, né? Que a gente vai colocando em produção, por exemplo. Então eu crio as migrações aqui enquanto eu implemento, reestruturo as tabelas e eu consigo ir aplicando essas alterações de maneira versionada, porque a versão na verdade tem a ver com a data e hora, a data e o, né, e tem um índice dentro daquela data, né? Então ele sabe qual sequência que ocorreram as alterações. Então com isso ele executa aí na sequência das alterações, né? Então o migration ele faz isso. Então na hora que a gente sobe para um servidor, a gente roda esse cara. Então no final aí da disciplina, a gente vai subir para um servidor online e rodar aqui, né, no console aqui do online, rodar aqui as migrações, criando a tabela lá no MySQL, por exemplo. Beleza, vamos seguir aqui. Então a gente já rodou aqui a migration. A gente viu que a SQLite já está completa, ele preencheu, né? E agora, se eu quiser rodar um servidor, então eu posso usar aqui o PHP Artisan, né? Serve. Então assim a gente roda o servidor, tá? Um servidor web aqui só para ver como é que está o projeto. O projeto web, ele roda aqui na porta 8000, certo? Ele está rodando aqui. Então para acessar, vou copiar aqui, né? Ctrl C, selecionar aqui. Belezinha? Vou aqui no browser que eu já estava usando aqui, colar aqui, né? Eu estou com um monte de janela aberta aqui. Isso aqui significa que a aplicação está rodando, está no 8000, está com essa cara geral porque é a interface inicial dele, né, da aplicação. Beleza? Então está rodando. E para interromper o servidor, é tranquilo, é Ctrl C, né? Ctrl C, e aí o servidor foi interrompido. Então aqui se eu tentar atualizar, F5, ele já vai tentar conectar, vai dar timeout, né? Vai dar esse erro aí, né? Que foi recusado. Legal. Então já estamos rodando o servidor. Então, para finalizar esse vídeo, vamos tentar criar aí a parte de autenticação, mas eu não sei se vai dar certo. Então, vamos olhar aqui na documentação, PHP, Laravel, Makeout, para criar a tela de autenticação, login e tal.
para ver como é que tá essa parte de autenticação, né? Laravel Authentication. Esses links aqui depois eu vou da migration que eu usei, estou deixando aberto aqui porque depois eu vou colocar aí no PDF. É, Authentication só tem até 7. Estranho porque ele não trouxe na 8 aí, né? Então 8 é muito recente, pode ser que ele não tenha ainda, ó. Esse aqui é da 8? Não, é da 7. A 8 é esquisito aqui, né? Mas beleza. Como é que eu faço a autenticação, né? Então vamos lá, comandos, rotas. Então aqui eu tenho que colocar aqui, por exemplo, ele está usando Vue aqui, tá? Então aqui eu tenho que instalar algum framework visual. Por quê? Antigamente ele já instalava diretamente o Bootstrap. Então aqui ele tem que colocar aqui pelo menos o framework inicial. Por exemplo, aqui ele está usando o Vue. E se eu quiser usar o Bootstrap, né? Dá para usar também. Uh, Tá, vamos deixar com Vue aqui. Vou copiar e colar, porque dá para colocar também com Bootstrap. Vou usar o Vue, que tem muita gente usando o Vue, né? Laravel UI 2.4, né? Ou maior, né? Então, Composer Require, eu vou executar aqui mesmo, tá? O comando Composer, porque outra janela lá do prompt do comando está rodando o Visual Studio Code. Então, se eu fechar aquela, fecha o Visual Studio Code. Então, eu vou ter que rodar aqui. Eu vou maximizar esse cara aqui, né? Então, Composer JSON, por enquanto não está dando problema aqui de usar aqui, né? Ah, tá, problema, Composer JSON requer, ele requer o console 7, a versão 7. A Illuminate, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a versão daqui, como eu fiz aqui a versão do Laravel. Então, eu vou deixar só require Laravel UI, né? Fazer assim. Porque aqui ele reclamou, né, que ele precisa de uma versão específica e ele está usando a 3.2, né? Então aí eu teria que ser na versão 7 do Laravel. Então aqui a gente está fazendo as adaptações aqui para funcionar no 8. Vamos ver se vai. Esse vídeo está ficando compridinho já. Vamos lá, vamos lá. Então isso aqui a aula de hoje, acho que já vai só nesse vídeo ou em mais um aí, porque tem os outros que eu vou colocar aí também, né? Outros vídeos aí da instalação aí do Composer e dos outros aí no PowerPoint. Então, acho que vai tomar, hoje vai ser só a configuração do ambiente na máquina dos senhores. Estou gerando aqui o autoload, né? Os senhores vão fazendo aí, né? E eu vou estar aí acompanhando aí para tirando as dúvidas, né? Prática seria no laboratório, mas infelizmente, né, até o início de abril, por enquanto, a gente não vai poder ir, né? O decreto agora vai até o início de abril. Sacanagem. Então, gerando aqui os arquivos de autoload, então ele já está populando de novo aqui o vendor, tá? A pasta vendor aqui. Então ele está baixando o Laravel UI. Eu gostava muito do Bootstrap, mas não tem problema não. A gente não vai usar o Bootstrap nem outro, a gente vai usar um outro manualmente, que é o Materialize. A gente vai configurar no braço só para mostrar que a gente pode instalar por aqui ou usar um de terceiro, de maneira manual. Bom, ele configurou aqui, belezinha, deu certo. Então, esse Composer Require aqui deu certo. E agora ele vai instalar aqui, né, a autenticação via Vue, né? Então deve ter um outro aqui utilizando aqui o Bootstrap. Então vou colocar aqui, ó, PHP Artisan UI Vue, né? Menos alt. Precisa do Node? Será que eu tenho npm aqui? Beleza. Vamos ter que instalar o Node. Tá, beleza. Já aproveita aí, né? Node. Então nesse aqui já tem o extra aí. Eu prefiro pegar o LTS, tá? Long time aqui. Na pasta download, beleza? Instalador do Windows, ok. No Linux geralmente é mais fácil, né? Você pode instalar via linha de comando também. Aí talvez eu tenha que reabrir a tela do terminal para ele reconhecer aqui o Node, né? Vamos lá. Baixei 28 megas.
Essa aula aqui, o que não estava nas instalações, nos vídeos separados aqui, instalações anteriores, que eu não tinha detectado, a gente já está instalando aqui, né? Esse aqui eu costumo instalar direto aqui no Next mesmo, né? C Program Files, beleza, vai para aí mesmo. O que você quiser. Automatic Install the Necessary Tools, Python e outros. Não, esse aqui eu não preciso não agora, né? Eu vou fazer na mão se precisar. Instalar, beleza. Só próximo e seja feliz aí. Então aqui precisamos do Node aqui. Já vou deixar aqui na mais uma aba aberta. Beleza. Instalando o Node LTS. Eu acho que já tenho ele instalado do arquivo zip, que dá uma das versões aí, mas eu não configurei lá no path, né, na variável de ambiente do usuário. Então acho que eu já até tenho ele aqui, se não me engano. Porque eu já instalei um monte de coisa nessa máquina aqui. Bom, beleza. O Node já está aí. Vamos ver aqui agora se ele reconhece. Se não reconhecer, precisamos aí fechar a janela terminal. Eu só vou voltar aqui, restaurar ela para o tamanho normal. Aqui que a gente fecha, tá? Não é aqui, porque se a gente fechar aqui, a janela fica rodando ainda. Então a gente fecha aqui e aí a gente abre de novo aqui New Terminal, né? Aí setinha para cima, o bom do PowerShell em relação ao CMD é que o setinha para cima ele recupera os últimos comandos, então isso é o legal. Programa operável. Node Package Manager. Ele já era para estar aqui. Deixa eu ver aqui o path aqui. Vamos mudar aqui para o CMD. Só vou testar aqui com o CMD, né? NPM. Ele já tá aqui, a NPM está funcionando. Então esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar isso aqui pro lixo, né? E vou para a pasta do meu projeto aqui de novo, né? cd espaço barra www barra, né? Só tem uma pasta lá. E aqui vou usar aí, né? O comando aí, acho que o Node já até tava então. Foi sacanagem. Instalei de novo. Authentication aqui. PGP Artisan View Out. Então, isso que ele tinha reclamado do Node. Beleza, né? Então, view menos out. Por favor, execute a npm install e rundev para compilar. Tá, no final, né? The login blade view existe, você quer substituir? Sim, né? Ele já tinha começado, né? Não tem um AL aqui? Yazal? Na verdade, os arquivos aqui já estão legais aqui, então vou só apertando Enter aqui. Pronto, então agora ele está pedindo para eu executar esse comando aqui. Então acho que não era nenhum erro, mas não rodou lá é, no terminal do PowerShell. Então vamos rodar esse aqui, né? Install e run dev. Vamos rodar esse cara aqui também, porque ele vai gerar as dependências do Node, né? Aqui. Então ele pediu lá em cima. Eu tenho que fazer. Eu não vou colocar todos os comandos ali, porque alguns comandos a gente copia e cola aqui, então não vou colocar no PowerPoint todos os comandos, né? Então os senhores vão ter que copiar e colar aí também, né? Mas não precisa decorar não, ele já traz ali pra gente, então é bem tranquilo. Bom, ele já está fazendo a instalação, então na aula pode rodar na velocidade 2 aí, né? Esses pedaços aqui, que ainda possivelmente vão conseguir ouvir. Então ele está instalando aqui o Popper, URX, né? Entre outros, né? Encontrou aqui uma vulnerabilidade alta aqui, possivelmente alguma coisa aí com a versão anterior, mas isso não vai impactar no nosso desenvolvimento. É só um alerta aqui para substituir talvez alguma dependência para uma versão mais recente, né? Então ele está rodando o comando aqui npm install, né, viu?
Por favor, rode o mix again. Deixa eu ver aqui se deu erro mesmo. Provavelmente o problema com o NPM. Tá, ele colocou aqui no cachê. Falhou. Provavelmente. Tá. Tá. Ele deu um erro aqui. E qual que foi o erro aqui? Foi auditado. Aqui o sistema operacional está no Windows 64. NPM Fund. Tá. Tá. Fundos, beleza. NPM Audit. Tá. Vamos pegar esse comando aqui. Enter. Aqui é Enter. Vamos colar ele aqui. Audit Fix. Vamos ver se isso aqui vai resolver. Beleza. Agora vamos rodar de novo esse comando aqui. npm install npm rundev aqui. Vamos ver se vai. Então, isso aqui são coisas que acontecem no dia a dia, tá? Então, a gente tem que ver. Acho que o update lá eu não posso colocar. Ele está dando problema no mix, né? Então, tá fazendo build. Tá, ele não tinha chegado nesse build. Tá, beleza. Laravel Mix. Ele conseguiu fazer aqui a compilação. Legal. Então isso que faltou. Legal. Né? Ele recompilou aqui, belezinha, e gerou. Certinho. Então, ele gerou. E com essa autenticação, a gente pode, deixa eu ver aqui, né? Ele criou aí vários arquivos aqui também. Então, aqui em rotas são as URLs. Então, aqui são as URLs para os APIs RESTful, né? Para a gente colocar aí no back-end, se for o caso. URLs web aqui, ó, né? Então, tem aqui /home e /welcome. Então, para barra ele vai para o welcome, né? E ele tem aqui o index. Ele tem os... Deixa eu ver o que mais que ele fez aqui. Ele só mexeu aqui, ele não fez nenhuma mudança aqui nas rotas. Ele falou que fez, mas ele deve ter feito em outra pasta. E ele tem também na pasta Resources as views. Então ele criou aqui as visões, aqui as telas, por exemplo, de autenticação aqui, ó, né? E aí essa tela de autenticação, por exemplo, a tela de login. Então tem toda a estrutura, a gente vai ver isso depois. A tela de bem-vindo, então esse welcome é o arquivo de bem-vindo, então isso que a gente vai mexer, e talvez ele tenha criado o link aqui também, né? Então vamos fazer o teste aí. Então ele criou aqui no Resources, Views, e aí aqui já tem suporte a outros idiomas aqui, talvez dê tempo para mexer, a gente vai mexer. Certinho, então vamos rodar o servidor de novo, né? Já que está aqui na máquina, no port comando, então eu vou rodar aqui o PHP artisan, né, serve para rodar o servidor de novo. Vai estar na porta 8000, agora já está no ar, started. Então vamos lá para a telinha aqui do servidor. E aqui, ó, agora apareceu o login, então note que esse login não tinha antes, tá? Então vamos ver aí se ele criou aí a tela de login. Ó, tá aqui ó, a tela de login. Usando o view, né? Parece Bootstrap aqui, né? E para criar usuários aqui no registro. Então, aqui no registro que a gente pode sair criando usuários. E aqui já está pronta a primeira parte da nossa aplicação, né? Já com a possibilidade de subir, de criar usuários e fazer o login. Então, aqui eu posso criar também, ó, Shimo, né? Eu vou criar inclusive para testar. Valderson, vou pegar o meu da Univag, né? .shimokawa. Então esse aqui não vai validar se está né? Via link @univag.edu.br, né? Deixa eu ver se eu não coloquei nenhuma vírgula aqui, nada errado. Beleza? Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Registrar. O password precisa ter até 8. Beleza.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele já tem critério de segurança. Isso aqui está na parte de validação, tá? A gente vai ver isso depois, que a gente pode criar bins aqui de validação, né? Então a gente vai ver isso mais para frente na parte de validação, na hora que a gente for montando a nossa aplicação, né? Então a gente criou. Essa aqui é a página home aqui, ó, né, de welcome. E eu chamo aqui, né, logout. Então, olha só, está funcionando. E para fazer login, né, agora, né, e-mail aqui. Então, valderson.chimocal@univag. E aí eu tenho aqui, né, 678. Se eu colocar uma senha errada, ele já, né, traz a mensagem aqui, tá legal. E no Remember Me ele vai lembrar aqui do login, né? Então eu posso deixar marcado aqui para lembrar. E se esquecer a senha, ele pode enviar por e-mail, pelo jeito aqui, né? Aí possivelmente pode ser que a gente precise configurar também um servidor de e-mail do Google, algum outro, ó. Então ele está fazendo o login bonitinho e a base lá já está dando certo, ó. Estamos usando nossa base de dados. Então esse vídeo fica por aqui e até a próxima.